Atos, capítulo 17, nós vamos ler o texto que está ali no verso 16 em diante. Vai ser projetado aqui também para facilitar você, mas isso não é para que você deixe de trazer sua Bíblia para a igreja, não. Tá bom? Combinado assim? Isso aqui é para facilitar a vida do visitante. Diz a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles.
Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Amém. Graças a Deus pela palavra que temos lido, que Deus nos conduza na reflexão dela e que Ele nos fale ao coração. Você quer ouvir Deus falar a você? Amém? Então peça isso em oração agora. Querido Pai, nós estamos diante da palavra que agora acabamos de ler. Esta palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes. Então nós te pedimos que ela penetre o nosso coração, ela penetre o íntimo da alma, ela promova dentro de nós aquilo para o qual ela é capaz de fazer. Ela é poderosa para fazer. Meu Deus, conforme a necessidade de cada uma das pessoas que aqui estão nesta noite, que Tu sabes qual é, que ela, Senhor, venha ao encontro desta necessidade, que ela atenda à expectativa do Senhor nos corações aqui esta noite, que nós sejamos, ó Pai, aqui tenhamos aqui corações com boa acolhida da Tua palavra. Em Teu nome oramos agradecidos. Amém e amém. Irmãos, Paulo saiu lá de Bereia, lembram? Quase que fugido, porque os de Tessalônica chegaram também em Bereia para tumultuar a cidade, para perseguir Paulo, para, quem sabe, até prender Paulo, como ele havia sido preso lá na cidade anterior, Tessalônica, onde ele esteve, né, junto com os outros. E nós vimos aqui na última menção aqui que fizemos ao texto, na última mensagem que pregamos aqui, que Silas e Timóteo ficaram com eles, né, com os crentes de Bereia, e levaram Paulo para Atenas. Mas Paulo deixou lá um recado, dizendo, olha, diga para Silas e diga para Timóteo, para que eles venham ter comigo. Só que Paulo fica ali em Atenas, né, esperando Silas e Timóteo chegar, mas alguma coisa acontece ali que ele fica impaciente, não? Muito impaciente. E eu queria destacar algumas coisas aqui, irmãos. E o primeiro destaque que eu faço aqui é a prontidão de Paulo para anunciar o Evangelho. Grava isso. A prontidão de Paulo para anunciar o Evangelho. Você está pronto para anunciar o Evangelho? Onde for necessário? Paulo, eu destaco aqui esse ponto que para mim é muito importante. Paulo estava pronto para anunciar o Evangelho. Todo momento, todo instante, a qualquer momento, a qualquer instante, diante da necessidade, Paulo estava pronto para anunciar o Evangelho. Enquanto ele espera, diz o texto, verso 16, enquanto esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava por causa em face da idolatria dominante na cidade. Os historiadores, os comentaristas bíblicos e historiadores também, de um modo geral, apontam que Atenas era uma das cidades mais idólatras do império. Existiam mais de 30.000 deuses numa pequena cidade, em que eles cultuavam 30.000 deuses, ou supostas divindades, ídolos. Alguns afirmam
que era mais fácil encontrar um ídolo na cidade do que encontrar um homem na cidade. Atenas era essa cidade profundamente idólatra, extremamente idólatra, cheio de supostas divindades a quem eles adoravam, altares espalhados pela cidade inteira. Mais de 30.000 altares espalhados pela cidade, em adoração às supostas divindades que eles entendiam, achavam que eram deuses. E aquilo deixa Paulo, a versão nossa aqui vai dizer revoltado, né? Revoltado. A revista Corrigida, ela diz que Paulo ficou comovido com aquilo tudo ali, com aquele ambiente que ele estava presenciando ali naquela cidade. A NVI fala que ele ficou profundamente indignado. Imagine essa situação, Paulo olhando tudo aquilo, vendo toda aquela situação de uma espiritual, de cegueira espiritual, e Paulo fica incomodado com aquilo. Mais do que incomodado, né? Pelas expressões que as versões usam aqui, mais do que incomodado, comovido, revoltado, profundamente indignado com tudo aquilo. Irmãos, eu penso que nós vivemos numa sociedade em que a situação é daí para pior do que era Atenas. Se nós pararmos para observar quão idólatra é a nossa cidade, quão idólatra é o nosso país, a nossa nação. Quantos supostos deuses se adoram como supostas divindades. As inúmeras religiões, os inúmeros santos, os inúmeros guias, as inúmeras entidades espirituais. Somos uma nação dos despachos, nas esquinas, dos altares, dos ídolos. Sem mencionar toda iniquidade que caminha junto de imoralidade, de corrupção, de violência, de perturbações, de conflitos. A gente olha para a sociedade, a gente olha para o nosso tempo, a gente se acostuma com as atrocidades, com as imoralidades, com as perversidades, com a promiscuidade. A gente vai se acostumando com isso. Mas estas coisas deveriam causar em nós a mesma indignação, o mesmo coração comovido que causou em Paulo. De tal maneira que deveríamos ficar incomodados com tudo isso. Mais do que incomodados. O apóstolo Pedro faz menção a Ló, quando ele escreve na segunda carta, no capítulo 2, versos 6 a 8. E se você quiser acompanhar esse texto, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, os versos 6 a 8, Pedro ali faz menção ao momento em que Ló está morando ali em Sodoma,
E Deus avisa, né, que a cidade seria destruída por conta da promiscuidade que estava, do nível de promiscuidade que havia chegado à cidade de Sodoma. Como, de fato, as cidades de Sodoma e Gomorra foram sentenciadas por Deus e destruídas por Deus, e está registrada na história para exemplo. O verso 6 diz assim: e reduzindo as cidades, reduzindo em cinzas, eu vou ler o 5 também primeiro. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Agora, observe o que é dito a respeito de Ló, no verso 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló tem uma reação talvez muito parecida com a que Paulo tem aqui nessa cidade. Os motivos diferentes, mas, de um modo geral, a mesma coisa. A iniquidade, o pecado. Uma sociedade mergulhada no pecado. E Ló se afligia em ver aquilo. Paulo se aflige em ver a promiscuidade da idolatria, da corrupção. Penso que muitas vezes, irmãos, nós estamos quase que conformados com uma situação caótica, espiritualmente falando, e já não nos incomoda mais. A intensidade com que a nossa sociedade tem se corrompido, a intensidade com que a sociedade tem se promiscuído, a intensidade da idolatria, da maldade, da perversidade, da imoralidade em que tem se tornado a nossa sociedade. A gente olha para tudo isso e muitas vezes não nos incomoda. O crente precisa, sim, se afligir diante desse mundo que nós estamos vivendo, irmão. A situação caótica espiritualmente que o mundo está, deve produzir em nós um sentimento de inconformação. É nessa direção que Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com esse mundo. Não dá para você olhar tudo isso que nós estamos vendo no mundo e achar que tudo isso é normal. Não é. Isso tem que nos afligir a alma, isso tem que nos fazer lamentar. Como Paulo está aqui diante daquela situação de Atenas, e aquilo estava incomodando Paulo, aquilo estava trazendo uma angústia no coração de Paulo, de ver tanta cegueira espiritual, de ver tantas pessoas naquela situação de idolatria. Mas observe que essa prontidão de Paulo para anunciar o Evangelho o faz agir diante disso. Ele não fica simplesmente revoltado lá no cantinho dele, dizendo, olha que coisa horrível, que coisa horrível. Não. Ele olha para essa situação caótica daquele lugar onde ele estava, e por causa disso, diz o verso 17, o que ele fazia? Dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios, e também na praça, todos os dias, entre que se encontravam ali. Em outras palavras, a atitude de prontidão de Paulo o fazia ver a situação à sua volta e se indignar com aquilo, mas agir anunciando o Evangelho. Anunciando um Deus, o verdadeiro Deus. Diante de uma sociedade profundamente idólatra, como era aquela de Atenas, Paulo se sente incomodado com aquilo, se sente
comovido com aquela situação e indignado com aquela situação, mas ele não fica no cantinho dele indignado. Ele diz: eu preciso fazer algo. Eu preciso mostrar para essa gente que há um Deus, o verdadeiro Deus. É a consciência da urgência da obra que Paulo tem. Enquanto esperava, ele ensinava, ele falava, ele testemunhava, ele mostrava o verdadeiro Deus. Enquanto esperava Silas e Timóteo, Paulo dizia consigo mesmo: eu não posso ficar parado aqui olhando tudo isso e não fazer nada. Eu não posso ficar inerte diante dessa situação caótica em que essa cidade está. Eu tenho que fazer alguma coisa. E mesmo que Silas e Timóteo ainda não tenham chegado, eu tenho que fazer algo. Eu não vou ficar esperando eles chegarem aqui para começar alguma coisa, fazer alguma coisa em prol de ajudar essas pessoas, de abrir os olhos dessas pessoas, de levar o evangelho que transforma essas pessoas, de mostrar que é um Deus verdadeiro a essas pessoas. Paulo percebe que não podia ficar esperando mais. Irmão, será que a gente percebe isso? Que a gente não pode ficar esperando mais? Que a gente não pode ficar esperando o quê? Enquanto há uma sociedade à nossa volta se perdendo. Enquanto há pessoas à nossa volta sem conseguir discernir entre a mão direita e a esquerda. Pessoas à nossa volta cada dia mais mergulhando no pecado, nas diversas faces do pecado, se distanciando cada vez mais de Deus e sendo levadas para uma eternidade sem Jesus. O que vamos esperar mais? O que vamos ficar mais esperando? Vamos esperar o quê? Paulo tem essa prontidão para anunciar o Evangelho. Ele fica indignado com a situação espiritual daquele lugar, mas ele diz: eu não posso ficar parado. E diz o texto que todo dia ele estava lá falando com um, falando com outro, estava lá falando com os gentios, com os judeus, na sinagoga, nas praças. Onde ele via alguém, ele estava falando de um Jesus, de um Deus, de um Salvador, de alguém que morreu e ressuscitou para nos libertar, para libertar aquele povo de toda aquela cegueira espiritual que os atenienses estavam mergulhados. Penso na mulher samaritana, quando tem um encontro com Jesus. Sua vida é transformada. E ela, na mesma hora, deixa o cântaro, lá na beira do poço. Ela não podia esperar. O dia seguinte, na mesma hora, ela foi na cidade, falar às pessoas que estavam lá: venham ver. Eu encontrei alguém que pode ser o Messias. Venham ver, venham ver, venham. Eu encontrei o Messias, será ele o Messias? Encontrei um homem que falou tudo a meu respeito, será ele o Messias? Ela não podia ficar esperando. A água que ela precisava ficou lá. Ela tinha algo agora mais urgente para fazer. Anunciar aquelas pessoas que estavam lá na cidade de que ela tinha encontrado o Salvador. O que estamos esperando, irmão? O que vamos esperar mais? Vou esperar eu me formar, vou esperar fazer o curso, vou esperar casar, vou esperar... Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém poderá mais trabalhar. O tempo é agora.
As pessoas estão se perdendo agora. E o que eu estou fazendo? Esperando o quê? Paulo, enquanto esperava, ele fazia a obra. Ele sabia da urgência. Ele não podia ficar ali de braços cruzados, esperando Silas e esperando Timóteo. Havia uma urgência. Há uma urgência diante de nós, irmãos. Há uma urgência que clama. Uma sociedade mergulhada no pecado. Pessoas cegas. Pessoas que não sabem para onde vão. Caminham sem saber para onde vão. Pessoas que ainda não conhecem o verdadeiro Deus, mas precisam conhecer. Quem vai anunciar? Quem vai lhes falar? Quem vai lhes mostrar o verdadeiro Deus? Paulo, ele entende essa urgência. Ele tem essa consciência de que ele não pode ficar ali esperando, vendo as pessoas se perderem. Precisamos aprender isso. Precisamos trazer para nós isso. Eu não posso esperar mais. Não podemos esperar mais. Há uma obra para fazer. Amém? Aquela mulher chegou com as pessoas que foram trazidas lá da cidade. Os discípulos estão dizendo para Jesus: nós trouxemos comida para você comer. Jesus olha para eles e diz: espera aí, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Vocês dizem que faltam ainda 4 meses para a ceifa. Então, veja, eu tenho algo para dizer para vocês. Ergue os olhos. Olha aí que está chegando aí. Eu imagino chegando aquela gente lá da cidade, trazida pela samaritana. Ergue os olhos. Olha aí os campos. Vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses para a ceifa. Vocês estão esperando ainda 4 meses para a ceifa. Jesus está dizendo para eles: olha, não, a ceifa já está pronta para ceifar. Olha aí os campos. Eles já estão prontos para a ceifa. Erga os olhos. Porque os campos estão brancos para a ceifa. Você consegue enxergar à sua volta pessoas indo para o inferno, irmão? Você consegue enxergar pessoas à sua volta precisando de Jesus, desesperadamente precisando de salvação? Paulo sabia que não podia ficar esperando. Quem sabe Silas e Timóteo demorassem um pouco mais. Ele disse: não tem como esperar. Tem pessoas se perdendo, tem pessoas morrendo, e eu preciso anunciar o evangelho da boa nova de salvação. E é o que ele faz. Foi o que aquela mulher fez. E Jesus disse: é isso mesmo, porque os campos estão brancos, precisando ser ceifados. Pedro e João estão diante de ameaças. Os sacerdotes, as autoridades de Jerusalém estão dizendo para ele: olha, pare de falar desse nome. Pedro e João dão uma resposta para eles: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles sabiam que não podiam se calar diante da urgência da obra. Será que temos tido essa percepção, esta consciência, esta prontidão que Paulo nos deixa aqui, este exemplo para nós, igreja, para nós crentes? Jesus disse aos seus discípulos: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. A noite vem, irmãos. E eu diria, a noite está muito perto de nós. Não podemos ficar esperando mais. Amém?
E a mensagem que temos para anunciar a esse povo, a esse mundo, às pessoas à nossa volta, é de que há um Deus, o verdadeiro Deus, que ama, que veio a este mundo para salvar, que deu a sua vida, morreu e ressuscitou, e que voltará. É a mensagem de salvação, a boa nova, a esperança que este mundo precisa, o caminho que este mundo precisa, a resposta que os homens precisam, aquilo que vai, de fato, preencher o vazio que existe no coração de todo homem, que só Deus preenche, só Jesus preenche. A real e maior necessidade do ser humano é Cristo, é Jesus. Então não podemos esperar. Deus ainda chama e ainda espera por aqueles que precisam ser encontrados. E Ele nos mandou ir em busca deles. Há prontidão em você? Tem havido prontidão no seu coração, na sua atitude, no seu dia a dia? Esse é o primeiro destaque que eu faço desse texto. E eu chamo para a nossa reflexão, irmãos, até onde estamos prontos, ou há prontidão em nós para anunciar a boa nova de salvação àqueles que estão perecendo bem pertinho de nós. Será que eu estou enxergando os campos brancos? Ou estou esperando ainda? Segundo destaque que eu faço desse texto, irmãos, é a sabedoria com que Paulo lida com essa situação. A forma como Paulo lida com essa situação. Verso 18, ele vai dizer assim: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Paulo, pois, pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? O texto vai nos dizer que os atenienses não se ocupavam de outra coisa senão falar e ouvir das últimas notícias, dos últimos acontecimentos, das novidades. E eles querem saber o que é isso que Paulo está pregando, o que é isso que Paulo está falando. E diz o texto, verso 22, né? Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O Areópago era uma espécie de uma planície, né? Ficava no alto, né? Um planalto, né? Uma colina, era chamada Colina de Marte. Havia uma história, né? Dentro da mitologia grega ali. Eu não vou entrar nessas questões aqui agora não, mas ali era um local onde o povo se reunia para fazer debates, e mais especificamente para fazer julgamentos, né? Ali os juízes se reuniam para fazer era uma espécie de tribunal ali, tipo tribunal do júri, alguma coisa próxima a isso. Ali se julgavam os crimes hediondos da cidade. E Paulo é levado para ali, para aquele momento ali, ele expor o que ele estava ensinando, o que estava falando. E aí Paulo, verso 22 vai dizer: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo demonstra sabedoria nesse momento para lidar com aquela situação. Paulo se mostra paciente com aquelas pessoas.
Paulo se mostra estratégico, amável, e eu diria até misericordioso com eles. Paulo não se mostra arrogante, muito menos ofensivo. Ele se coloca de forma respeitosa diante daquele povo. Coisas que muitas vezes a gente vê pessoas agindo de forma diferente. Paulo sabia que aqueles atenienses, profundamente idólatras como eram, Paulo sabia que aquela situação, aquele momento ali, não se tratava de um embate, não se tratava de uma ação humana. Paulo entendia que ele também, em tempos atrás, estava igualzinho a eles. Não necessariamente com respeito à idolatria, mas cego. Paulo sabia que não se tratava de um embate pessoal, mas de uma luta espiritual. Muitas vezes, irmãos, na nossa abordagem, muitas vezes nos tornamos agressivos e às vezes até ofensivos diante das pessoas que nós queremos alcançar para Cristo. Ao invés de atraí-los com misericórdia, com compaixão, entendendo que nós também já fomos daquele jeito no passado, também éramos incrédulos, também já fazíamos coisas ruins, erradas. E muitas vezes estendendo a mão, acusando, mostrando o erro, apontando defeitos. Você precisa mudar. Você não pode ser assim. Paulo sabia que aquela situação ali era uma luta espiritual. Ele não sai chutando aquela montura de imagens, montura de altares, mandando eles derrubarem aquilo, rogando praga. Paulo é sábio em lidar com essa situação. Ele entende que é uma questão espiritual, não é na força do braço e nem da força do argumento humano. É pelo Espírito Santo. É luta espiritual. Se trava uma guerra espiritual, irmãos. Evangelizar envolve luta espiritual. Eu preciso olhar para aquela pessoa, por pior que seja, dentro do conceito humano, e olhar com amor, com compaixão, e olhar para ela não com um olhar acusador, mas olhar para ela com a mesma misericórdia com que Deus nos olhou quando estávamos na mesma situação. E entender de que é Deus que vai tocar o coração, que vai mudar a pessoa. Eu preciso abraçá-la, preciso amá-la, preciso servi-la, preciso estender a mão, preciso ser amável, preciso respeitar a pessoa, a sua crença, os seus argumentos, as suas ideias, por mais que possa ser contrárias àquilo que eu entendo ser a verdade. Ser paciente. Como Paulo foi aqui. Amém, irmãos? Entende o que eu estou dizendo?
Paulo abre a boca e ele não é ofensivo, ele não é agressivo. Ele age com sabedoria, ele fala com sabedoria. Ele encontra um ponto para, diante daquela situação toda ali, um ponto para conduzir a mensagem. Olha, esse altar que está aqui ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu estou anunciando para vocês. Há uma história aí, se você quiser, irmão, faça uma pesquisa, depois você vai ver. Há uma história aqui, por que desse altar desconhecido ali. Mas Paulo olha para aquele lugar ali, aquele altar, e ele vê ali uma oportunidade, um gancho para levar a pessoa ao conhecimento do verdadeiro Deus. Sabedoria de Paulo para anunciar o Evangelho. Será que temos tido sabedoria? Ou será que queremos ganhar na força, na marra? Temos tido paciência. Temos compreendido que também já fomos assim. Também já estivemos assim um dia. E Deus foi misericordioso conosco, foi paciente conosco. E esse Paulo, ele vai dizer, olha, gente, esse Deus desconhecido, é esse Deus que eu estou anunciando a vocês. Agora, Paulo, ele não apenas é assim, né, sábio para pregar o Evangelho, mas ele mostra quem é esse Deus. Ele fala de quem é esse Deus para aquele povo. Ele não está ali apenas para mostrar como aquele povo estava longe do verdadeiro Deus, mas ele está ali para mostrar quem de fato é o verdadeiro Deus. Ele entende que esse é seu papel ali, não apenas para mostrar o erro, mas para mostrar o caminho, para mostrar a resposta. Porque às vezes nós estamos muito prontos para mostrar o erro, para acusar os caminhos errados. Mas será que estamos prontos para mostrar o caminho certo, a resposta que muitos estão buscando? Porque, queiramos ou não, as pessoas precisam de Deus, mas ainda não sabem onde encontrá-lo. Alguém precisa mostrar o caminho. Alguém precisa revelar esse Deus com o amor desse Deus, com a misericórdia desse Deus, com a compaixão desse Deus. E aí Paulo mostra quem é esse Deus que os atenienses precisavam conhecer. Quem é esse Deus que ainda hoje o homem precisa conhecer? Quem é esse Deus que vai fazer uma mudança lá dentro no coração dessas pessoas? Em primeiro lugar, esse Deus é o Deus Criador, diz Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Esse Deus é o Deus Criador. O Deus que anunciamos, o Deus que Paulo anunciou e o Deus que temos para anunciar a este mundo é o Deus Criador, que fez a mim, fez a você, cada um de nós. Não somos o fruto, não somos resultado de um acaso, mas resultado de um projeto de um Deus que nos criou, que nos trouxe a vida, que nos dá respiração, que nos dá tudo mais. É o Deus Criador, o Deus que fez todas as coisas. Esse Jesus. João vai dizer que ele, Jesus, por ele foi feito todas as coisas. Nada do que se foi feito se fez sem Jesus. Paulo está mostrando que o Deus que os atenienses precisavam conhecer, o Deus que este mundo precisa conhecer, é o Deus que fez a cada um de nós. Nos deu vida, nos trouxe à existência. Você está aqui hoje porque Deus te deu vida. Deus te deu fôlego.
Você está aqui hoje porque você foi projetado por Deus e no momento certo você veio à existência, porque Deus quis que você existisse. E é esse Deus que o homem precisa conhecer, o Deus que o criou. Segundo, Paulo diz que esse Deus é o Deus que sustenta todos e tudo. Às vezes eu gosto muito de ver o universo, né? Nos filmes, né? Nos efeitos, né? Enfim, de computador, né? Os planetas, o Sol, né? As galáxias, tudo mais. E eu fico pensando, como é que tudo isso fica flutuando, né? Fica flutuando. O planeta Terra, pronto. Um lugar onde nós estamos. Está aí. Não sei quantos trilhões de peso que isso é, mas está lá flutuando no céu, no espaço. Como é que não cai, né? Como é que não cai? Porque o Deus que fez é o Deus que sustenta. Pela palavra da sua boca, pelo poder da sua palavra, Deus sustenta todas as coisas. Deus sustenta os planetas, Deus sustenta o sol lá no universo, Deus sustenta a sua vida, a nossa vida. O sustento vem dele, não apenas o sustento no sentido de estar segurando, como o sustento de manter. Porque é ele quem faz cair a chuva para plantar o alimento que nós comemos em nossa mesa. Ele que faz o sol brilhar para germinar a semente e ela te dar o pão de cada dia. É Deus que está te sustentando. Por mais que os homens ignorem isso, mas essa é a verdade. Deus é quem criou todas as coisas e é o Deus que sustenta todas as coisas também. E o homem precisa conhecer esse Deus. E é esse Deus que o mundo precisa conhecer, o Deus que fez e o Deus que sustenta. Mas também é o Deus que quer salvar a todos. Paulo vai dizer, ele é o Deus, verso 29, pois ele, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Ora, verso 30, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo está dizendo, olha, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele notifica a todos, ele chama a todos, ele convida a todos ao arrependimento, a reconhecer que o pecado, a reconhecer que somos pecadores, a reconhecer que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por quê? Porque haverá um dia, verso 31, porquanto estabeleceu um dia em que esse Deus, o Criador, esse Deus, o sustentador, esse Deus, o Salvador, que convida as pessoas ao arrependimento, esse Deus marcou um dia, estabeleceu um dia em que será o Deus que virá julgar todas as coisas. E julgará com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo está dizendo, é esse Deus que vocês não conhecem, mas que precisam conhecer. Você já conhece esse Deus? O Deus que criou todas as coisas,
o Deus que sustenta todas as coisas, inclusive a sua vida, com fôlego de vida, com o pão de cada dia. É o Deus que te dá cada manhã o sol para brilhar sobre a sua vida, faz cair a chuva sobre a sua vida, te dá sustento, te dá força, te dá saúde, te dá o trabalho, te dá recursos, e te sustenta, te mantém, ainda respirando, até hoje. Mas esse Deus também te chama ao arrependimento, nos chama ao arrependimento de pecados, a reconhecer que os nossos pecados nos separaram dele, criou um abismo, estabeleceu uma ruptura de comunhão, estamos distante dele. O pecado faz isso. E o pecado cega. O pecado nos distancia ainda mais de Deus, nos deixa sem saber para onde vamos, sem saber o caminho. Mas ele convida ao arrependimento. Ele diz em sua palavra: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. O pecado nos coloca longe de Deus, e naquele dia colocará o homem no inferno, a não ser que ele se arrependa, que ele se volte para esse Deus, que ele reconheça o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador, o Deus que sustenta, o Deus que salva. Porque para isso ele enviou Jesus a esse mundo, para morrer pelos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, e ressuscitou para nos justificar dos nossos pecados. Jesus não veio fazer um turismo nesse mundo. Paulo estava ali em Atenas para anunciar esse Jesus. E ele não podia ficar esperando. Ele não ficaria fazendo turismo também em Atenas. Ele tinha uma missão para cumprir ali. Você já entendeu a sua missão nesse mundo? Você que ainda não teve um encontro com Jesus, já entendeu, já conheceu o verdadeiro e único Deus. Ele convida ao arrependimento, ele convida a se voltar para ele, ele convida a conhecê-lo. Paulo vai dizer: haverá um dia que esse Deus julgará o mundo com justiça. E só a justiça que há em Cristo Jesus, pela fé na obra que ele fez, é que poderá nos justificar naquele grande dia. Por melhor que tenhamos sido nesse mundo, nenhuma das nossas justiças nos justificará naquele dia em que Deus há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Somente a justiça em Jesus Cristo, pela fé nessa justiça, poderemos estar justificados naquele dia. Por isso o arrependimento dos nossos pecados e a fé na justiça que há em Jesus Cristo. Paulo vai dizer, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo, temos paz com Deus. A comunhão restaurada por meio de Jesus Cristo, pela fé e pela justiça dele. Esse foi o Deus que Paulo anunciou aos atenienses. É o Deus que temos para proclamar a este mundo, irmãos, cuja mensagem nós não podemos esperar para anunciar. Mas o texto também nos aponta 3 reações que tiveram aquelas pessoas. Primeiro, a primeira reação que aqueles homens que estavam ali ouvindo tiveram está no verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram.
Esses zombaram, não deram crédito, ridicularizaram, fez pouco daquilo que Paulo estava dizendo, da mensagem que Paulo estava anunciando. Há muitos que ainda hoje ridicularizam a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que Jesus fez. A cruz. Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para os que se salvam, ela é poder de Deus. O que tem sido a cruz para você? Loucura? Um fato histórico? Para os que desprezam a cruz, não veem nela o único escape de justificar-se perante o julgador que há de vir, perante o juiz que há de vir. Aqueles que desprezam a cruz, para esses, Paulo vai dizer, é loucura para os que perecem. Mas para os que são salvos, os salvos olham para a cruz porque viram nela poder de Deus. Há um segundo grupo de pessoas que deixa para depois. Ainda no verso 32, vai dizer, e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Há aqueles que escarnecem, que não querem saber, ridicularizam a mensagem, mas há aqueles que ainda deixam para depois. Depois, Paulo, a gente trata disso aí. Agora eu não estou com tempo para ouvir, para dar atenção a isso. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, mais urgentes para resolver. Eu preciso resolver algumas coisas na minha vida, preciso acertar algumas coisas na minha vida, preciso deixar de fazer isso, preciso fazer o outro. Depois, então, eu me volto para Deus, eu me entrego a Ele, eu recebo Jesus. Há aqueles que deixam sempre para depois. O problema é que haverá um dia que não haverá depois. O problema é que eu não sei se eu vou ter o depois. Nenhum de nós sabemos se vamos ter o depois. Eu sei que Deus está me dando hoje. E hoje é o dia. As Escrituras vão dizer, se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureça o seu coração, é hoje. A salvação é hoje. A mensagem para anunciar é hoje. A mensagem para acolher no coração é hoje. Eu não sei se eu vou ter o amanhã, nenhum de nós sabemos. Aqueles, segundo grupo ali, disseram, depois a gente ouve isso. Eu não sei se eles tiveram depois. Há o terceiro grupo, aqueles que creem, o verso 34. Outros, porém, houve, porém, alguns homens que se agregaram a Paulo e creram. Qual grupo você vai estar? Qual grupo você já está? Que haja em você um coração que crê e que recebe a mensagem, que acolhe a mensagem em seu coração e se volta para Deus. O Deus que quer ser conhecido por você. O Deus que se revelou em Jesus. O Deus que foi o Criador, o seu Criador, aquele que te sustenta e que se revelou em Jesus como Deus Salvador. Morreu sim numa cruz, mas não porque ele era um pecador, porque nós somos pecadores. Morreu para pagar uma dívida. O pecado nos trouxe uma dívida impagável. Que só a justiça de Cristo é capaz de justificar-nos dos nossos pecados e nos trazer reconciliação com Deus. Alguns escarneceram, outros deixaram para depois e outros creram.
onde você vai estar. E diante disso, irmãos, nós aprendemos com Paulo a termos prontidão para anunciar a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. E não temos tempo para ficar esperando mais. Amém? Aprendemos que precisamos ter sabedoria, discernimento para levar a palavra, para sermos pacientes, para sermos amáveis, misericordiosos, compreendendo que não se trata de uma questão humana, muitas vezes a que estamos encarando, mas de uma situação espiritual, de uma guerra espiritual, que se resolve com oração, com uma vida revestida de poder de Deus, da unção do Espírito Santo, porque é Ele quem faz efetivamente a obra. Aprendemos que a mensagem que temos que anunciar a este mundo é a mensagem mais simples e mais poderosa que possa existir, de um Deus que nos criou, de um Deus que sustenta todas as coisas, de um Deus que veio para nos salvar, mas também de um Deus que virá para julgar o mundo e o fará com justiça. Portanto, é hoje o tempo para receber esta palavra, para acolher esta palavra, para se voltar a este Deus com arrependimento de pecados, dizer: Senhor, eu preciso do perdão para os meus pecados. E aquele que reconhece isso, se voltando para Ele, há de receber de graça a salvação e o perdão dos seus pecados. Porque é pela graça que Ele nos salva, por meio da fé. Não é de obras, não é por obras, não é o que você vai fazer, o que você deixa de fazer. É porque você abriu o coração para crer e entregou sua vida a Ele. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a ter um momento de oração, a refletir naquilo que nós temos compartilhado esta noite pela palavra de Deus. Até onde eu tenho tido essa consciência de urgência da obra, de prontidão para anunciar a palavra. Ou até onde eu tenho deixado para depois, enquanto eu espero. Esperando o quê? A cada dia, cada instante, alguém parte sem Jesus. O que eu tenho feito? Aproveitado as oportunidades, sendo sábio em procurar uma oportunidade, em procurar um meio para, dentro das circunstâncias em que as pessoas estão, dentro da vida que elas estão vivendo, encontrar uma ponte para compartilhar a boa nova de salvação. Para mostrar esse Jesus, o Deus que é desconhecido ainda para muita gente, mas que quer ser conhecido daqueles que se voltam para Ele em arrependimento, em fé. E não há nada melhor do que conhecer este Deus. Viver com Ele e viver para Ele. Porque este Deus é o Deus que revelou o amor profundo por cada um de nós. Revelou o seu coração, cheio de ternura, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, disposto a vir até nós para consertar a nossa bagunça, o estrago que fizemos em nós mesmos, desejando entrar em nossas vidas para abençoá-la, com perdão, com reconciliação, com paz, com salvação, com vida eterna, com o céu. Senhor, obrigado pela palavra, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que inspirou estas palavras, pelo Teu Espírito Santo que fala aos nossos corações pela Tua palavra. Que o Senhor, Pai, nesta noite, esteja de fato, Senhor, nos abençoando com esta palavra, conforme a necessidade de cada um. Eu oro em Teu nome, Pai. Amém.